Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luzia Cecília e falaremos hoje sobre romantismo prosa. Falar romance romântico não é pleonasmo. Romance na literatura não é história de amor, e sim toda narrativa longa. O romance pode ser naturalista, realista, moderno, contemporâneo, de ficção científica, policial, entre outros. Os romances no século XIX eram publicados em formato de folhetins, ou seja, eram publicados em jornais, um capítulo por dia, como se fossem as novelas da atualidade. É por isso que os romances desse tempo possuem muitos capítulos curtos. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas possui 160 capítulos. Os romances brasileiros apresentam como característica certa previsibilidade das personagens, já que as personagens não apresentam profundidade. Há também a presença do maniqueísmo, que é a oposição do bem e do mal, o mocinho e o bandido, o herói e o vilão. Outra característica importante é que sempre haverá um final feliz, casamento, ou um final trágico, a morte. No Brasil, há o retrato da burguesia do Segundo Império, registro dos bailes, dos costumes, das roupas, das tradições. A burguesia desse contexto adorava consumir esse tipo de texto, pois se via espelhada. E não podemos esquecer que o público consumidor dessa leitura era o público feminino. A prosa romântica será dividida em núcleos temáticos e não em gerações. Lembre-se de que falamos em gerações quando estudamos poesia romântica. Na prosa romântica, falamos em núcleos temáticos. São núcleos temáticos: o romance regionalista, o romance histórico, o romance indianista e o romance urbano. Os autores que mais se destacaram na prosa romântica são Joaquim Manuel de Macedo, que escreve em 1844 A Moreninha, considerado o primeiro romance no Brasil, e que narra a história de Carolina e Augusto. Outro romancista importante é Franklin Távora, que escreverá O Cabeleira, história que se passa na região Nordeste, no Ceará. Há o Bernardo Guimarães, que escreverá histórias ambientadas em São Paulo e Minas Gerais. Seu romance mais conhecido é A Escrava Isaura, que narra a história da escrava branca, que é perseguida pelo seu dono Leôncio e será libertada ao final da história pelo advogado Álvaro, com quem se casa. Visconde de Taunay ambientará suas histórias na região de Mato Grosso e seu romance será Inocência. A personagem Inocência se apaixonará pelo jovem médico Cirino, que será morto pelo seu noivo Manecão. É uma história com final trágico, já que a personagem também morrerá ao final. E por último, teremos José de Alencar, considerado o maior romancista da época, e que escreverá prosa romântica em todos os núcleos temáticos desse período literário. José de Alencar escreverá as seguintes obras: no romance regionalista, o sertanejo e o gaúcho; no romance histórico, as Minas de Prata; romance indianista, o Birajara, Iracema, o Guarani; e no romance urbano, Diva, Lucila e Senhora. Atente-se de que esses romances citados são apenas alguns dos romances que José de Alencar escreveu, há outros. E não se esqueça de que as obras O Birajara, Iracema e o Guarani fazem parte da Tríade Indianista, ou Trilogia Indianista, produzida por José de Alencar, e são obras-primas reveladoras da identidade brasileira em nossa literatura. Deixe as suas dúvidas e sugestões em comentários, terei o maior prazer em responder a você. E lembre-se de que temos vídeos novos todas as semanas. Não deixe de conferir. Um grande abraço e até a próxima explicação.